Olá, amigos da Ampulheta da História! Inscrevam-se no canal, compartilhe com seus amigos, lembrando que conhecimento e cultura ninguém tira de você. Rodando a vinheta! Vacinação obrigatória, Correio da Manhã, segunda-feira, 14 de novembro de 1904, Rio de Janeiro, ano 4, edição 12h50. Diretor Edmundo Bittencourt, com redação à Rua Moreira César, número 117. Reação do povo. Vinha em destaque à página principal deste jornal o regime de terror, os acontecimentos do ontem, façanhas da polícia, mortos feridos, a reunião do Ministério do Interior, bondes virados e queimados, ataques ao antigo gasômetro, suspensão do tráfico urbano, cidades às escuras, movimento de força, exército e marinha, aspecto da cidade, atitude do governo, provocações no Largo do Rócio, no Catete, bairro do Rio de Janeiro, Prainha, Avenida Passos, barricadas, quartel e delegacia assaltados, na central de polícia, aclamações ao Correio da Manhã, Rua do Ouvidor, muitas notas diversas chegavam à redação naquela segunda-feira. Ocorre assim a revolta da vacina, um motim popular entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904. Vamos apenas nos situar em tempo e espaço. O que realmente acontecia? Primeiro, a base para o motim fora a obrigatoriedade da vacina. Na época, o surto da epidemia da varíola. Lembrando que a cidade sofria com surtos de febre amarela, peste bubônica, sem controle, deixando a saúde, autoridades, população, todos alarmados, muitas pessoas adoentadas. Imagine. Segunda, a transformação do centro urbano, por intermédio de Pereira Passos, prefeito à época, deslocando comunidades mais carentes fora do centro, sem diretrizes, sem recursos. Terceiro, as campanhas de saneamento do famoso médico e pesquisador Oswaldo Cruz. Esses fatores se transformam no barril de pólvora a explodir na cidade capital do Brasil. Período em que a capital não mais se enquadrava ao antigo e precário planejamento urbano. Planejamento este do período colonial e império. Entre outros fatores, como limpar a cidade, o centro urbano da população carente, fazendo uma vista à moda europeia. O centro urbano inspirado em Paris, fugindo dos resquícios, períodos do atraso escravocrata. Havia um novo processo de industrialização e expressivo aumento populacional. O Rio de Janeiro era a grande capital e o coração do centro econômico. Na tentativa de renovar a cidade e controlar as epidemias, precárias condições sanitárias aumentavam as doenças. O presidente Rodrigues Alves parte para reformas geográficas urbanas e sanitárias. Tinha apoio da maioria no governo. Mencionava, problemas com a capital, Rio de Janeiro, afetavam o desenvolvimento da nação. A Lauro Miller, então ministro da Indústria, Aviação e Obras Públicas, a ele é atribuída as reformas do Porto do Rio de Janeiro. Uma nova cidade, ao estilo europeu. A responsabilidade de Francisco Pereira Passos, prefeito e engenheiro, e onde colocar toda aquela população aglomerada no centro urbano. Dos cortiços, cubículos, pensões. A maior população pobre, carente. Famílias numerosas, inteiras. Não fora pensado, só dispersados, removidos de suas casas, migrando assim para periferias e parte para os morros do Rio de Janeiro. Surge assim a expressão bota abaixo, as destruições. Forma autoritária em que milhares de pessoas foram prejudicadas. Resulta esta remoção da população mais pobre, seus lares demolidos, para a construção de praças, mansões, palacetes, para a população de classe rica. Sanear, higienizar, ordenar, demolir, civilizar, palavras de Pereira Passos. Os menos favorecidos passaram por forte arbitrariedade, autoritarismo na política sanitária. O material demolido, parte levado para se construir seus barracos no morro. Vejam nossa construção histórica. Pereira Passos
quis modernizar a velha cidade, alargando ruas, higiene através de saneamento básico e coleta de lixo. Vir ao Rio se tornava perigoso, pelos focos de doenças. Tinha a alcunha de túmulo de estrangeiros, o que impedia grandes negócios, investimentos do exterior à capital, maquinários, força de trabalho. O Dr. Oswaldo Cruz inicia sua campanha de erradicação tanto da varíola quanto da peste bubônica e febre amarela, não se esquecendo do sarampo, tuberculose, escarlatina, difteria, coqueluche, tifo, lepra. Ufa! Chega! Quantos problemas, entre outros, iniciando assim o combate pela peste bubônica. Recebiam, de um funcionário do Estado, R$300 por cada rato capturado. Era o comprador de ratos, digamos, o oficial. Brigadas mata-mosquitos, não tão bem sucedidas, que causou muitos problemas. Junho do ano de 1904, o governo confere a obrigatoriedade da vacinação, havendo uma exaltação entre a população, legisladores, um desentendimento geral e contínuo. Mesmo com a luta da oposição, o martelo é batido e a lei é aprovada em 31 de outubro. Inicia-se publicações desta obrigatoriedade de todos se vacinarem. Página dos jornais. O barril de pólvora explode as agitações populares. Surge a Liga contra a Vacinação Obrigatória, grupos de oposição. Lembrando que desde o início do ano de 1904 já era necessário a carteira de vacinação para empregos, escola, viagens e até casamentos. Em hospedagens também era necessária a apresentação dessas carteiras de vacinação. Os que fossem contrários teriam que pagar multa. Pronto, inicia-se os conflitos. Uma semana inteira de manifestações, protestos, motins, esclarecendo que, em momento algum, o governo explicou, informou a população a necessidade da vacina. Simplesmente era obrigado a se vacinar, o que assustou uma enorme população já sofrida, desinformada, sem uma explicação certamente era de se duvidar. Hoje, por exemplo, se é explicado. No caso das vacinas aprovadas para a Covid-19, a necessidade de tomarmos as 2 doses. Estamos presentes em um tempo em que a informação chega a todos. A importante necessidade de se vacinar. Ciência não é opinião, ciência é episterme. Não há divisão. Se não fossem as vacinas, certamente não estaríamos aqui agora. Nosso tempo de vida seria bem menor. Essa falta de informação de 1904 afeta o entendimento público, governamental e forças irrepreensíveis. Ainda assim, tentaram dar um golpe de Estado por parte de grupos de militares florianistas e positivistas, evidente que apoiados por alguns setores civis. Inúmeras pessoas foram detidas, como tumultuadoras, desordeiros, vistos como suspeitos, mesmo até não tendo participação em nenhuma revolta. Uma loucura. Quase 1000 pessoas foram presas na Ilha das Cobras. Na verdade, 945. 30 mortos, 110 feridos, 461 deportados para o Acre. Agora que nos situamos nesses acontecimentos, vamos conhecer a página principal do Jornal da Manhã do dia 14, segunda-feira de 1904. No dia anterior, 13, domingo, o motim se torna mais violento, conflitos fora de controle. Saíram um aviso no Jornal da Manhã que convocava a população a aguardar na Praça Tiradentes, na época, sede do Ministério da Justiça. Havia uma comissão de reunião. O carro do chefe de polícia, Cardoso de Castro, fora totalmente apedrejado. Com a ação da polícia, a multidão reage aos ataques, sendo o maior confronto do Rio até então. O conflito se estende a diversas ruas da cidade, desde a Avenida Passos até a Rua 7 de Setembro. Bondes destruídos, queimados, árvores arrancadas na Rua do Senador Dantas. Na Rua São Jorge, prostitutas em número extenso saiu às ruas se confrontando com a polícia. Ataques a delegacias de polícia, ao quartel na Frei Caneca, um verdadeiro caos. Caos este que se estende ao Engenho Novo, Laranjeiras, Botafogo, Saúde, Gamboa, Tijuca, Rio Comprido, Catumbi e etc. Diversos bairros do Rio. Discursos contra a vacina, ataques ao governo. Esses conflitos se estendem noite adentro. Principais parágrafos do Correio da Manhã do dia 14, segunda-feira, 1904.
vinha estampado na primeira página do jornal Correio da Manhã. Vacinação obrigatória. Reação do povo, miséria e morte. Está completa a divisão desse governo impatriótico e covarde. O povo deste país já estava preso pelas algemas da miséria. Surge agora a bala assassina da política, impedindo obediência e novos vexames e a maioria extorsões. A situação de quantos habitam esta pobre terra está hoje clara aos olhos de todos aqueles que não vivem focinhados na farta gamela das verbas saídas dos cofres do Tesouro Nacional. O povo se há de escravizar à vontade caprichosa de meia dúzia no poder pela falsidade, encontrando os recalcitrantes e humilhantíssima afronta das baionetas, das carabinas e dos negantes das Forças Armadas. Longe de se cuidar do bem-estar e felicidade do povo, só se pensa em torturá-lo, com pesadíssimos impostos, a fim de que os rendimentos aumentem as bolsas em que se escondem as roubalheiras e ladroices. O operário mal recebe para matar a fome da esposa e dos filhos. O comerciante vive sob a ameaça da próxima falência, tal as dificuldades em satisfazer os pagamentos. O militar ter os rendimentos esfacelados, logo ao percebê-los, porque deseja manter ileso o nome, embora com sacrifício, daqueles que lhe formam os encantos do coração. As profissões liberais foram a tal ponto desmerecidas que a maioria dos possuidores de diplomas científicos conquistados com trabalho de longos anos de estudo pedem de mãos postas lugares que lhe deem o suficiente para não andarem trapagentes e não sucumbirem de fraqueza. E tudo isso por quê? Porque o governo que nos desgraça só trata de desbaratar as rendas públicas em fantasias e planos com que favorecem longos banquetes aos amigos e aos comedores de profissão. Deixam faminto o povo por esse meio odioso e, por outro lado, organizam assaltos imprudentes ao lar que a Constituição garante inviolável. Forças alcovas ameaçam mães de família e donzelas. Que é esse monstruoso código de torturas, senão uma poderosa gásua com que a higiene oficial vai por aí arrombando as portas desse templo, diante da qual sempre se curvaram os governos civilizados e conhecedores dos princípios liberais? Que é essa nova lei de vacina obrigatória, senão uma arma com que a saúde pública pretende devassar o que de mais íntimo e mais sagrado existe para o homem? É porque o povo quer manifestar a sua reprovação, porque o povo deseja ainda recorrer à justiça do país. O governo cerca-se da própria força, sustentado pelos impostos que cobra e espalhando terror pela cidade inteira. Quer forçá-la à submissão com as balas que por todos os cantos deixam vítimas. O que está vendo por essas ruas da capital da República não é um motim de arruaceiros, como classificou o mercenarismo e o assassinato do povo perpetrado por ordem do governo. O povo pede que lhe deem liberdade, suplica que lhes garantam os direitos e os homens de situação, os exploradores das posições, mandam assassinar fria e cruelmente pela soldesca policial. Que homem, desporodamente, se apresenta bêbado, mal podendo apontar as carabinas com que queriam sufocar os protestos dos cidadãos brasileiros? Quantos tiveram a infelicidade de sair à rua, tiveram os brios ameaçados pelas patas da cavalaria e a vida entregue aos janizaros da fardamenta? O próprio lar foi assaltado pela fúria homicida dos mandatários desse conselheiro hipócrita que vagueia como uma sombra perdida aos corredores do catete. Um pobre operário que fugia espavorido foi acompanhado até a casa pelos braços e ali no próprio quarto, varado pelas balas. Parte do texto de uma primeira página onde se refere outros tristes acontecimentos da qual passou a população em 1904. Nesta época, chegava a 1.800 a 2.000 pessoas internadas por varíola no Hospital São Sebastião. O centro do Rio de Janeiro se torna assim uma praça de guerra.
Afirma às forças policiais que se tratava de desordeiros, supostos agitadores, mesmo quem não participasse também era atuado. A imposição à vacina para todos acima dos 6 meses de idade vacinavam à força, entrando nas casas. Os populares não queriam a vacinação, a mesma contendo líquido de pústulas de vaca, vacas doentes. Uma vacina desidratada provinda do vírus da varíola bovina, método francês, trazido por Oswaldo Cruz. Lancetas arranhavam os braços para a sua aplicação. A imprensa, como vimos acima, não perdoou Oswaldo Cruz, menosprezando a eficácia do remédio. Muitas charges o ridicularizavam. O enfrentamento à saúde pública foi inevitável. Multiplica-se o caos no momento em que todo este fato da obrigatoriedade da vacina ocorria, juntando, multiplicando aos problemas de moradia. O bota abaixo, o alto custo de vida, tudo isto somando este período da revolta da vacina. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no canal Ampulheta da História, compartilhe com seus amigos. Lembrando que cultura, conhecimento e saber ninguém tira de você. Um forte abraço. Cuidem-se. Precisamos.